Às vezes a beleza de um filme não está nem na história em si, mas na maneira como ela é contada. Isso acontece muito bem com Sound of Metal. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Cinefilia. Sound of Metal é uma produção original Amazon Prime Video, está disponível em streaming. E é um filme que conta a história de um baterista de uma banda de metal que perde a audição. E ele perde essa audição num momento em que a vida dele parece estar tomando um caminho. E aí é um desafio que ele vai ter de se adaptar. Esse personagem é vivido por Riz Ahmed. Olha, eu não conhecia o trabalho dele e já tô fã do cara. Muito bom ator e que nesse filme ele dá peso à história. Ele e a maneira como ele se mostra dentro dessa história, ele consegue dar peso. Há uma trama que no final das contas a gente já imagina para onde ela vai. O que o roteiro nos conta aqui e ali, a gente já imagina para onde ela vai. Tem uma ou duas surpresas que são realmente muito bem-vindas e que fazem diferença no final das contas, mas é a maneira como o ator se mostra nesse filme e a maneira como a história, muito cadenciada, um filme contado de uma maneira muito calma, muito tranquila, sem grandes... um ritmo mais tranquilo. Não existem picos. Na verdade, o que a gente tem no roteiro é uma ou outra virada, umas duas viradas eu poderia dizer, que realmente trazem essa agonia do filme. E é isso que faz a diferença em Sound of Metal. A primeira virada é justamente quando ele fica surdo. Você, junto com o personagem, junto com a namorada dele, o protagonista e a namorada, você não sabe o que vem pela frente. E você não sabe como lidar com aquilo. Tanto é que eles vão parar num lugar cuja ajuda nem vem para a questão da surdez, mas da aceitação dessa nova condição. E isso leva a uma outra reviravolta um pouco mais à frente. Mas o que a gente tem é, o filme apresenta uma nova situação, aparentemente desesperadora, ele se adapta àquela situação, você consegue melhorar, você acalma seu coração junto com o personagem. Isso aos poucos, isso com momentos singelos, com momentos pequenos, momentos bonitos e às vezes momentos de tristeza. Tem um momento num escorregador em que o personagem, o protagonista, ele tem uma audição muito baixa, a audição dele está bem pequena, e um outro personagem que também está nesse mesmo lugar, eles começam a bater no escorregador. E esse escorregador, com a vibração e com a pouca audição que ambos têm, eles conseguem ter uma pequena comunicação rápida. E uma comunicação que de início eles não tinham. Que de início o protagonista, vivido pelo Riz Ahmed, não tinha nenhuma. Ele, por exemplo, senta à mesa logo quando ele chega a esse local e todo mundo está fazendo a língua de sinais, Libras, né? Me corrijam se eu estiver errado. E ele não consegue entender. E o diretor não traduz nada do que está se passando ali. Você que está assistindo o filme, como aconteceu comigo, você também não entende. E você entende a solidão daquele personagem naquele momento. Mas aos poucos, tudo parece melhorar até uma outra reviravolta. E esse, para mim, é um dos problemas do filme. Uma outra reviravolta, um pouco mais ao fim, ela não tem o mesmo peso, pelo menos não na mesma intensidade que ela tinha naquela outra situação no início do filme. Não me entenda mal, é grave o que acontece, pela rapidez e por estar muito próximo ao fim do filme, você não consegue chegar ao mesmo nível, por exemplo, de desespero do início. Então, aquela nova situação, mais uma situação colocada pelo filme, não tem o mesmo peso para a gente que assiste, a mesma agonia. Mas é claro que ela vai ter um peso para o personagem. E tem uma cena que envolve um braço sendo coçado, que faz toda a diferença para o filme e que, diria, salva aquele momento. Não que estivesse ruim, mas ele determina a gravidade e o quanto é importante aquele momento para os personagens. Como eu disse, o Riz Ahmed está ótimo. Existe uma conversa de que ele pode ser indicado ao Oscar, assim espero. Muito boa a atuação.
Fora isso, a direção conduz o longa através de um desenho de som muito interessante. O desenho de som, ele baixa tudo que a gente ouve. Quando o personagem percebe esse problema de audição, as coisas ficam abafadas e ao mesmo tempo muito graves. Então fica aquele barulho muito grave e o resto tudo abafado. E existe um outro momento em que esse mesmo desenho de som distorce tudo que a gente está ouvindo. Isso fica horroroso de ser ouvido e a gente também acompanha o mesmo desespero do personagem. Olha, grande filme, ritmo cadenciado, não é de fortes emoções, mas de belas emoções, como o choro dele num determinado momento em que ele não pode ficar com a namorada e o choro desse rapaz faz a cena crescer muito. Gostei do filme, apesar de não ser um filme, como eu disse, de grandes emoções, eu dou uma nota 8 e espero que você também possa assistir e me contar o que você achou. Não se esqueça de fazer inscrição, não se esqueça de comentar e valeu, até!